Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor, tenho esse canal há 7 anos. Bom rapaziada, como vocês leram no título, vou trazer mais um vídeo sobre o UFC pra vocês. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês a história de um dos maiores lutadores da história do UFC. Está no Hall da Fama, um dos maiores vencedores do UFC, Anderson Spider Silva. Anderson Spider Silva! Isso mesmo, rapaziada, nosso Anderson Silva, esse grande lutador que fez história dentro do UFC, foi um dos maiores campeões aí, ídolo de diversos lutadores e até hoje serve de inspiração pra muita gente. No vídeo de hoje eu quero contar um pouco da história dele pra vocês, espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, vamos agora pra história de Anderson Silva. Anderson da Silva nasceu em São Paulo no dia 14 de abril de 1975. Ele é um ex-lutador brasileiro de artes marciais mistas e ex-campeão peso médio do UFC. Anderson conquistou 17 vitórias seguidas e 10 defesas de títulos consecutivas. Spider é considerado um dos maiores lutadores de MMA da história e está no Hall da Fama do UFC. Nascido na cidade de São Paulo, mudou-se aos 4 anos de idade para Curitiba, onde começou a treinar Taekwondo com 5 anos de idade, esporte no qual se tornou faixa preta aos 18 anos de idade. No Muay Thai, Anderson foi o segundo projeto preta, formado pelo mestre Fábio Noguchi em Curitiba. Ele também é faixa preta em Jiu-Jitsu dos irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro. A origem de seu apelido Aranha vem de um anúncio que o intitulou Aranha em virtude de uma fantasia de Homem-Aranha que ganhou quando era criança. Uma história bem conhecida do Anderson Silva é que antes do Muay Thai, ele tentou ser jogador de futebol, tendo feito um teste no time do Corinthians. Anderson chegou 40 minutos atrasado e perdeu o teste, mas foi convidado para treinar na academia de boxe do clube, sendo que o professor logo viu que ele possuía muita habilidade para a luta. E como é que foi esse lance de fazer um teste de futebol no Corinthians? Então, foi aqui em São Paulo? Foi aqui? Foi aqui em São Paulo. Eu sempre, depois que eu me mudei para Curitiba, que eu fui criado pelos meus tios, eu vinha visitar o meu pai. Eu vinha para cá visitar meu pai, visitar minha mãe e tal. E aí eu vim numa das minhas férias para ficar com meu pai. E aí meu pai, eu falei, pai, eu quero ir lá fazer o teste e tal. Ele, tá bom, toma aqui o dinheiro, vai lá e tal. Meu pai ia me buscar. Aí eu cheguei lá, cheguei atrasado, cara. E meu pai ficou me enchendo essa cara, tu vai chegar lá atrasado, é longe, daqui da Barra Funda até lá vai um pouco longe. E acabei chegando atrasado. Aí não consegui entrar. Aí, até meu pai ir me buscar, eu fiquei ali no Parque São Jorge, aí fui andando, tava andando, aí era debaixo da arquibancada de um ginásio. Era onde tinha o alojamento do boxe e a área do boxe, que o seu Vitor Ribeiro dava aula lá. Aí eu sentei e fiquei assistindo. Ele, você treina boxe? Eu treino luta, mas boxe nunca treinei. Aí ele, que número você calça? Aí foi me dando as coisas, falou, fica parado aí fazendo nada não. Aí me botou pra treinar, aí comecei a treinar, quando eu vi ele, quanto você pesa? Eu peso tanto. Aí, uma semana ele me botou pra lutar nos Jogos Abertos de Bragança Paulista. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, vou lutar nos Jogos Abertos. Dele, o quê? Lutar o quê? Você não foi fazer o teste de futebol? Mas eu vou lutar boxe. Ele, como assim? Aí foi. Que doideira. Anderson estreou em um torneio na cidade de Campo Grande, em forma de GP. Anderson foi campeão desse GP, vencendo 2 lutas. Depois fez diversas lutas no Meca, evento bem famoso naquela época. Suas boas exibições no Brasil lhe renderam uma chance de fazer lutas internacionalmente. Anderson também lutou pelo Shooto. Sua estreia no Shooto foi contra o japonês Tetsuji Kato. Anderson venceu a luta por decisão unânime e depois voltou para o Brasil e venceu mais uma luta no Meca. Anderson lutou pelo cinturão dos pesos médios no evento em 2001 contra o japonês Hayato Sakurai e venceu a luta por decisão unânime dos juízes. Anderson, enfim, conquistava o seu primeiro grande cinturão em um grande evento de MMA. Logo em 2002, Anderson passou a lutar pelo Pride e diversos outros eventos. Em 2002, Silva passou a lutar no Pride em sua primeira luta no dia 23 de junho de 2002, venceu o americano Alex Stabling por nocaute técnico no primeiro round. Nas suas 2 próximas lutas, Anderson permaneceu invencível, vencendo por decisão unânime o japonês Alexander Otsuka e o canadense Carlos Newton, ex-campeão do UFC. Nessa luta, Silva ganhou uma joelhada fenomenal, depois de Newton ter
tentar copiá-lo no primeiro round. No Pride de número 28, Silva enfrentou o japonês Daijo Takase, que, considerando seu cartel até então de 4 vitórias e 7 derrotas, credenciava a Anderson um certo favoritismo, pois vinha de 9 vitórias seguidas. Porém, o japonês conseguiu uma queda logo no início da luta e conseguiu mantê-lo no chão até finalizar o brasileiro com um triângulo, finalizando aos 8 minutos de luta. E em 2004 lutou no Gladiator UFC Day 2, onde enfrentou o lutador Jeremy Horn, ex-desafiante do cinturão do UFC. Anderson obteve uma vitória por decisão unânime. Em 2006, Anderson passou a combater no Ultimate Fighting Championship, mais conhecido como UFC número 5 nos Estados Unidos, no dia 28 de junho de 2006. Foi a sua estreia e ele saiu vitorioso sobre Chris Leben. Anderson nocauteou aos 49 segundos no primeiro round, a luta mais rápida de sua carreira. Depois da luta contra Leben, uma enquete no site do UFC foi feita para escolher quem seria o próximo oponente de Anderson. A maioria dos votos foi para até então o campeão dos pesos médios, Richie Franklin. Ao dia 14 de outubro de 2006, no UFC 64, Anderson Silva teve a oportunidade de disputar o cinturão da categoria de peso médio do UFC, onde venceu no primeiro round de forma arrasadora. Essa luta é considerada como uma das melhores de sua carreira, pois Anderson mostrou os fantásticos movimentos de golpes como joelhadas e chutes. Anderson prendeu Richie em seu clinch e desferiu vários golpes, e aos 3 minutos e 50 segundos do primeiro round, Franklin esquivou-se de uns socos de Anderson antes de cair no chão e decretar a vitória ao brasileiro. Ele foi o segundo oponente que derrotou o Richie Franklin depois de Lyoto Machida. Galera, agora eu vou contar pra vocês algumas lutas marcantes da carreira do Anderson Silva, porque não dá pra colocar todas aqui, porque foram muitas lutas durante a carreira dele toda, mas eu vou colocar pra vocês as lutas mais marcantes da carreira dele. E eu quero começar no UFC 117 contra o Chael Sonnen. Vocês lembram daquele cara irritante demais? Até hoje eles são meio amigos assim, a gente não sabe direito, né, se é só marketing ou eles são realmente amigos, mas aquele cara era muito chato e irritante. E agora eu vou falar da primeira luta dele, o primeiro duelo deles, que foi no UFC 117. Anderson enfrentou o Chael Sonnen no dia 7 de agosto de 2010. No primeiro round, Sonnen atordoou um pouco Anderson com um soco, depois de levá-lo para baixo e dominar na posição, desferindo vários golpes. Quem lembra, o Sonnen é muito bom de wrestling, que é uma luta americana que também é de agarrar no chão e tal, e ele é muito bom, que tem até no episódio de Todo Mundo Deu o Chris, quando o Chris tá lá lutando wrestling, tá ligado? E ele apanha dos caras lá, e essa luta o Chael Sonnen é especialistas. Os próximos 3 rounds seguiram no estilo similar, com Anderson indo para o chão cedo e Sonnen controlando. No quinto round, Anderson caiu depois de ser atingido por um gancho de esquerda de Sonnen. Com cerca de 2 minutos restantes, Anderson conseguiu um armlock após aplicar um triângulo de perna, forçando Sonnen a desistir aos 3 minutos e 10 segundos do quinto round. Galera, o Chael Sonnen dominou essa luta inteira no chão, bateu no Anderson bastante, o Anderson sofreu, mas no final deu o Brasil, né, rapaziada? O Anderson achou um triângulo ali, essa luta foi sensacional. Tem até vídeo dela na internet, você pode assistir essa luta completa, é incrível demais. Tipo assim, tava todo mundo achando que o Anderson ia realmente perder essa luta depois de diversas vitórias, mas não, ele conseguiu ganhar essa luta do Chael Sonnen, que foi o primeiro duelo deles. Rapaziada, e algumas curiosidades dessa luta, o Anderson foi golpeado mais vezes nessa luta do que em toda a sua carreira. De acordo com um banco de dados do CompuStrike, em todas as lutas do UFC, Anderson foi golpeado 208 vezes. E somente nessa luta contra o Chael Sonnen, ele golpeou o Anderson 289 vezes. Depois da luta foi revelado que Sonnen teria ganho numa decisão de juízes. Todos os 3 juízes marcaram para Sonnen ser o ganhador da luta, mas infelizmente ele perdeu por finalização do Anderson Silva com um triângulo, né, rapaziada? E nessa luta, Anderson afirmou ter lutado com a costela trincada, e quando ele foi ao seu médico, o médico falou que ele não podia lutar, e ele insistiu e lutou do mesmo jeito, sofreu, mas ganhou. Durante o primeiro round, com um golpe muito forte, o Chael Sonnen quebrou a costela do Anderson, e o Anderson foi fora das rings até 2011, então essa foi a única luta dele no ano. Após a luta, Sonnen testou positivo para substâncias dopamase, né? Ele foi pego no doping, então ele tinha tomado ali umas coisinhas pra ficar bombadão, pra ficar forte, fadigado pra lutar contra o Anderson, porque também aguentar o Anderson naquela época no auge era bem difícil. E o Dana White anunciou que o Sonnen só teria uma revanche depois de ganhar 2 lutas seguidas, o que aconteceria só em 2012. Mas antes da revanche contra o Chael Sonnen, o Anderson Silva enfrentou nada mais, nada menos do que Vitor Belfort. Essa luta deu o que falar, foi um caos assim pra todo mundo, né? Brasil contra Brasil, os dois
dois no auge ali lutando, e também teve um final muito foda, assim, claro, pro Anderson Silva, né, no caso. E foi no UFC 126 que essa luta ocorreu, rapaziada. Silva defendeu e manteve o cinturão dos pesos médios nesse UFC 126, que aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2011 em Las Vegas, onde ele lutou contra o compatriota e que treinavam na mesma academia, Vitor Belfort. A luta durou pouco menos de 4 minutos. Nos 2 primeiros minutos, Vitor e Anderson estavam estudando, assim, um com medo de atacar o outro. E após isso, eles começaram a trocação direta. Aos 3 minutos e 25 segundos, Belfort foi nocauteado por um forte chute frontal no rosto, disparado por Silva antes de alguns socos. Nessa luta, Silva ganhou o bônus de nocaute da noite e posteriormente ganhou o bônus de nocaute do ano. Galera, sensacional, vocês já sabem, né? Esse nocaute é simplesmente incrível. Quando o Anderson puxa a máscara e bota, meu irmão, o Vitor descompensou. Sério, brother? Sério. Ele não levou na brincadeira, ele não levou como show, ele levou pro lado pessoal. Virou briga. Caraca, ele saiu dali cuspindo marimbondo. Irmão, vou matar esse cara. Não afrouxou não, né? Não, ele ficou revoltado. Ele falou, vou matar esse cara amanhã. Aí eu lembro que, só que muita gente em cima, né? E ele andando assim rápido pra se reidratar logo, né? Aí eu lembro que eu fiquei eu cheguei perto dele e falei assim, Vitor, segura ele, Vitor, não faz isso, cara. Meu irmão luta com a cabeça, cara, luta com... Ele olhou pra mim desvairado e falou assim, Jaime, amanhã ou eu vou ser nocauteado ou ele vai ser nocauteado. Ele tava furioso. E eu acho que, tanto que no começo da luta, cara, ele vai pra cima, ele faz um movimento até do cara, até que a gente treinou muito. Pô, ele mandou bem no início. Então, aí ele vem de longe, a gente usa muito a perna de trás pra impulsionar, assim, né? Ele usa aqui dele, cara, ele dá um soco. Um overhand passou. Passou vendo. E depois dessa luta contra o Vitor Belfort, o Anderson Silva fez realmente a revanche dele contra o Chael Sonnen. Foi uma mídia em cima gigantesca. O Chael Sonnen falando muito, criticando o Brasil, falando mal do Anderson, da família, pegando pesado mesmo pra tentar entrar na cabeça do Anderson. Mas o Anderson é um cara muito focado e não deixou isso acontecer. Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentaram no UFC 148 no dia 7 de julho de 2012. O clima pré-luta foi marcado por diversas provocações desrespeitosas por parte do americano, conhecido pelas suas provocações, no estilo ali Conor McGregor. No começo da luta, Sonnen foi para o ataque e conseguiu o que queria, derrubou Anderson Silva e em poucos segundos tomou o controle do combate. No fim, ele passou a guarda do Aranha e encaixou golpes, mas sem machucar o campeão. Quando parecia que a história da luta seria igual da última vez, Anderson deu um show. O brasileiro não caiu nas novas investidas do adversário. E na hora que o Sonnen tentou conectar um soco giratório, o Anderson desviou e o Sonnen desequilibrou e acabou caindo próximo da grade. Silva não desperdiçou a oportunidade e encaixou uma bela joelhada e depois finalizou o oponente com uma série de socos. No pós-luta, Anderson desabafou. E na entrevista depois da luta, o Anderson desabafou. Não tenho nada contra ele, ele desrespeitou o meu país, mas tá tudo bem, isso é um esporte, afirmou o Anderson Silva antes de levar Sonnen para o meio do octógono. É, rapaziada, mas nem tudo são glórias, né? Depois de diversas defesas de cinturão, diversas vitórias marcantes e incríveis no UFC 162 contra o americano Chris Weidman, infelizmente, o Anderson foi derrotado e perdeu seu cinturão pela primeira vez. Depois do campeão Anderson Silva recusar e menosprezar o duelo contra Chris Weidman algumas vezes, criticando a falta de experiência do americano, o UFC finalmente marcou o duelo para julho de 2013. As declarações antes do duelo chamaram mais atenção pelo fato de vários lutadores do UFC apostarem no americano. A declaração mais forte veio do campeão dos meios médios, Georges St-Pierre. Na ocasião, o GSP afirmou que ele, o Weidman, iria finalizar o Anderson Silva e que a luta não seria muito longa. Então a pressão em cima dessa luta estava muito grande das duas partes e para as duas partes. Claro que o Anderson com a responsabilidade de manter o cinturão e o Chris Weidman de derrotar um gigante. Após 17 vitórias seguidas e 10 defesas de títulos consecutivas, Anderson Silva foi nocauteado pela primeira vez na sua carreira e ao perder o cinturão para Chris Weidman no UFC 162, que aconteceu no dia 6 de julho de 2013. Anderson foi derrubado e castigado no primeiro round e quase foi pego em uma chave de pé. Ainda no fim do primeiro round, Anderson provocava seu adversário com excessivas fintas, esquivas e diálogos com seu adversário, daquele mesmo estilo que ele sempre lutou, né? Provocando e se desviando, abaixando a guarda. No segundo round, Anderson continuou com as provocações, inclusive com a típica guarda baixa, e até fingiu estar tonto algumas vezes. Porém, errou em uma esquiva e na sequência ele foi acertado por um cruzado de esquerda do americano. Na entrevista após a luta, Anderson anunciou que estava abrindo mãos de lutas pelo cinturão e deixou uma aposentadoria em aberto.
Após o Anderson deixar ali sua aposentadoria em aberto, logo após a luta, o Dana White foi às entrevistas e disse que a revanche estava confirmada. E no dia 28 de dezembro de 2013, no UFC 168, Anderson foi totalmente dominado no primeiro round pelo americano, que encaixava mais golpes e era mais contundente durante os 5 primeiros minutos. Após alguns momentos do segundo assalto, ao tentar um chute baixo lateral, característico de sua principal modalidade Muay Thai, Anderson cobrou a perna e perdeu a luta por estar impossibilitado de continuar, e Chris Weidman venceu pela segunda vez. Foi uma das cenas mais chocantes que eu já vi na história do UFC, galera. É um bagulho assim assombroso, mano. Ele fraturou a tíbia, né, que é um osso aqui da nossa canela, e a perna dele ficou parecendo assim, é muito assustador. Todo mundo já viu essa cena e é bem assustador. O Anderson, ele sofreu muito, ficou aí mais de 1 ano parado sem lutar, e foi assustador aquela cena, todo mundo viu e ninguém tá entendendo nada, mas no replay a gente conseguiu sentir ali um pouco do que o Anderson estava passando, e assim, foi uma fatalidade. Ele poderia ter ganhado do Chris Weidman, mas aconteceu o que aconteceu, infelizmente, e o Chris Weidman manteve o cinturão ali depois da revanche contra o Anderson Silva. Antes mesmo de retornar ao octógono após a fratura na perna, Anderson Silva renovou seu contrato com o UFC. O lutador brasileiro espantou os rumores de aposentadoria e fez um acordo de longo período. O novo contrato era de 15 lutas. Mesmo após a lesão, ele fez grandes duelos dentro do UFC, rapaziada. Ele enfrentou o Nick Diaz, o Daniel Cormier, o Michael Bisping, e grandes desses lutadores estão no hall da fama do UFC. Então, tipo assim, eram lutas gigantes e com um hype muito grande. Ele enfrentou até o ex-campeão dos pesos médios, que é o Israel Adesanya, né, que é um dos grandes lutadores hoje em dia do UFC, que ainda está lutando em atividade. Claro, ele bem mais novo que o Anderson, e o Anderson também bem mais velho já, né? Mas foi uma luta assim meio deprimente, porque foi durante a pandemia, não tinha plateia, não tinha nada, mas foi muito incrível essas lutas do Anderson Silva. Ele conseguiu ali dar um fim digno para a carreira dele. Claro, teve lutas ali que foram desnecessárias, ele não precisava ter feito algumas, com certeza, eu concordo com isso, muita gente fala isso, né? Fez o que fez e fez uma grande história dentro do UFC antes dele se aposentar em outubro de 2020, após uma derrota para Uriah Hall. E agora no Paramount Plus, rapaziada, tem uma série que conta sobre a vida do Anderson desde o começo da carreira dele e diversas lutas incríveis que ele já fez na carreira dele. Eu tô louco pra assistir, vou assistir essa série, super recomendo, é muito bem feita, assim, pelo trailer a gente já consegue sentir ali que tem muita qualidade dentro da série, e tem o Seu Jorge, grande elenco também, e eu recomendo muito pra vocês assistirem. A história do Anderson Silva é uma coisa que inspira muita gente. Ele saiu de baixo, assim, e veio quebrando diversas barreiras. Ele mora hoje em Los Angeles, né, na Califórnia, e com toda a sua família. Tem vários filhos, tem o Khalil, tem vários filhos dele que podem ainda ser lutadores no futuro, quem sabe, né, seguir a mesma carreira do pai. Eu vejo que eles treinam bastante, eu sigo o Khalil nas redes sociais, tem o TikTok dele também, que ele posta vários treinos lá com o Anderson, e é muito legal, né, ver que o Anderson construiu ali uma trajetória linda no UFC. Claro, o final ele foi meio melancólico, mas grandes lutadores também passam por isso, infelizmente. Ali Mike Tyson já passou por isso, outros lutadores também passam por isso. Muito inspirador a gente ver tudo que ele conquistou aí durante esse ano, dando muita alegria pro povo brasileiro. E era muito legal ver as lutas do Anderson ali no auge, destruindo. Hoje a gente tem diversos outros lutadores brasileiros também que fazem isso, mas o Anderson acho que foi assim um ápice, assim, porque ele era imbatível, era melhor que todo mundo. Por isso que foi um choque quando ele perdeu as lutas pela primeira vez. Quando o José Aldo perdeu também pro Conor McGregor, também foi bem melancólico, assim, bem triste pro povo brasileiro, porque a gente estava acostumado, né, a ver aqueles caras destruindo. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo, contei um pouquinho aí da história do Anderson Silva. Eu quero trazer outros vídeos também de diversos outros lutadores, espero que vocês curtam também. Comenta aqui algum lutador que você gosta, que eu possa trazer a história. Eu quero priorizar lutadores brasileiros, mas também vou trazer lutadores internacionais, e eu espero que vocês gostem, rapaziada. Além disso, o Anderson também fez diversos filmes, e agora ele tá trabalhando com isso, com filmes. Eu vi o podcast dele lá no Flow, e ele contou que agora tá fazendo várias produções de filmes, gravando da China, gravando em diversas cidades no Canadá, e ele tá trabalhando aí investindo também nessa carreira de atuação. Eu já vi um filme que ele participou, a maioria é sobre luta, né, mas acho que ele não quer ficar focado só nisso. É isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, fique esperto que vai sair muito vídeo ainda durante essa semana aí. Tô muito ansioso pro trailer de GTA 6 que vai sair amanhã, então amanhã mesmo à tarde eu já devo postar o react desse trailer do GTA 6, porque é um jogo que marcou a história. Eu sei que no canal aqui não é focado em videogame, mas pô, mano, eu tenho que trazer esse react, porque esse jogo realmente é muito incrível. Claro, pra vocês deve ter saído ontem, porque esse vídeo aqui tá saindo na quarta, então o trailer
já tá aí no canal, espero que vocês gostem. E é isso, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo aqui até o final, se inscreve, rumo a 1000 inscritos ainda, rapaziada. Tem esse canal há muitos anos e não vou desistir dele. Eu sei que demora, eu fico tempo sem postar vídeo e tal, mas eu sempre volto pra vocês e espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal, eu vou trazer mais vlogs aí no final do ano, vlogs de Natal talvez eu traga, vlog no show que eu vou esse final de semana também, e vlog do Ano Novo que vou viajar também, vai ser muito legal, eu quero trazer tudo pra vocês. É isso, rapaziada, obrigado pra você que acompanhou o vídeo até o final, é isso, tamo junto, valeu! Who you think you finna play with? Who you think you finna run your mouth to and won't say shit? I'm out here when it's cold and you out there. Them bullets hot, think not, get your mouth chipped. Hella niggas talk shit, but they stand still. Let's take a trip, duct tape, how the van feel? $100,000 Cartiers, I'ma change shit. Keep playing with Luke Kang, I'ma kick it to your main bitch. And I been fucking hoes on my base shit. Come to the crib.